Olá, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel. Vamos a estudiar. Entonces, alumnos y alumnas, chicos y chicas, en la clase de hoy nosotros vamos a hablar sobre el bullying, también conocido como el acoso, como se dice en la lengua española. Entonces yo pregunto a usted, ¿lo que es el bullying? ¿Conocen? ¿Se acuerdan? ¿Sabe cómo se dan las prácticas? Entonces, vamos a saber. Então, galerinha, a temática bullying, um tema transversal e de grande relevância para a sociedade, ela tem sido discutida aí como um dos fenômenos mais recorrentes dentro da sociedade. Até então, essa prática, ela era tida, e acho que na minha época mesmo, como brincadeira, como práticas mais para entretenimento de um grupo de pessoas. Então, assim, o bullying, apesar de ofender, apesar de sempre ter essa prática de você tentar denegrir, ofender, humilhar, ela tinha um caráter, assim, meio que de comédia. Então, muito se discutiu e evoluiu esse conceito. Por quê? Porque hoje em dia, o que acarreta e o que ocasiona, que nós percebemos dentro das escolas, são adolescentes, são crianças que se afetam. Elas se afetam com essas práticas e acabam tendo prejuízos dentro da escola. Prejuízos nas notas, prejuízos sociais. Então, nós temos que refletir e pensar acerca dessa temática. Não podemos deixar que ela vire uma rotina ou que ela vire uma prática normal. Porque por muito tempo se discutiu isso como uma prática normal. O que não é normal, galera. Você denegrir, você humilhar o colega, você intimidar ele de forma sistemática, não é normal. Então não tenha bullying como normal. Ah, eu estou só brincando, eu estou só alugando o colega, ele me alugou, também vou alugar. Isso não é normal. Hoje já é tipificado como crime, tá? Crime que inclusive foi parar aí no Código Penal, no artigo 167A, foi acrescentado o crime de bullying e cyberbullying. Então nós vamos entender como se dá essa prática delituosa aí dentro de cada conceito. Vamos lá, slide na tela. Aí temos uma situação, um problema, né? Uma das práticas mais recorrentes dentro da escola. Uma criança, visivelmente, que ela está acima do peso, né? Não aqui defendendo a questão de estar acima do peso, a obesidade em si é uma doença, né? Mas também não podemos utilizar de uma doença ou de uma condição ali que a pessoa está passando para humilhá-la, denegrir e excluir ela da sociedade. É como nós vemos nessa imagem aí. Temos um garoto que está acima do peso e as outras crianças estão fazendo ali a alusão, né, uma comparação, uma analogia, uma baleia. Então, é uma brincadeira. Mas dentro desse contexto, galera, isso aí é uma prática visível de bullying, tá? Ou el acoso, como é chamado na língua espanhola. E aí vamos ao conceito do que é o bullying, também chamado de acoso. Qualquer forma de maltrato psicológico, verbal, físico, producida entre personas de forma reiterada a lo largo de um tempo determinado. Então, destaca esta palavra, reiterada, porque tem que ser algo repetitivo, que ocorre com frequência. ¿Ya? Todavía en la situación anterior, ejemplo, en los niños, vamos a saber, aquí, vea en la pantalla, los niños están sufriendo un acoso de forma reiterada. Entonces, todos los días los ticos se reúnen para hacer broma, para hacer bullying del compañero, del otro niño. Entonces, eso es un acoso. Uma prática reiterada que ocorre sempre. Vamos a continuação. Pode ocorrer a través del móvil, ou seja, del teléfono ya, por la rede social, por escrito, ou seja, se pode escrever bilhetes, carta, ou fazer cartazes, como muitos fazem, aquelas caricaturas que
que a caricatura em si, um gênero textual que ele satiriza um contexto social, as pessoas utilizam para satirizar formas físicas das pessoas. Então, dentro desse contexto, a caricatura ela pode ser utilizada também para a prática de bullying, o que não é legal. Também podemos perceber, um dos contextos em que mais ocorrem é a escola, no bairro, nos transportes, né, o transporte público, dentro do ônibus aí, e inclusive dentro de casa. Né? Por exemplo, os irmãos em si cometem bullying um contra os outros e, principalmente hoje em dia, com o avanço da tecnologia, em las redes sociais. Que quando ocorre pela rede social, nós vamos já entrar nessa parte, galera, é chamada de cyberbullying. Aí nós vamos diferenciar, tá bom? O bullying do cyberbullying, você vai entender aí porque são termos diferentes. Vamos saber? Então temos aí os tipos de bullying, né? Bullying físico, sexual, verbal, exclusão social e psicológico. O físico é golpe, empurrão, ou seja, é a intimidação através de porrada. Você intimidar o colega porque você é maior, o outro é pequeno, aí o grandão da turma vai lá, fica intimidando aquele que é menorzinho. Isso é um bullying físico. O sexual, aquela da importunação sexual, você usar da figura da mulher, no sentido de menosprezar, a questão da ideologia de gênero contra o sexo feminino, isso é bullying sexual. Bullying verbal é esse dos insultos, os apelidos que as pessoas inventam e ficam ali martirizando, todo dia falando, deprimindo o colega. Exclusão social é aquele que você faz aquele ali do patinho feio da turma. Você exclui ele das atividades, se tem as brincadeiras, você exclui aquele colega. Se vão fazer um trabalho, ninguém nunca coloca ele nos grupos. Então, tudo isso é exclusão social. E o psicológico, que também pode ser juntado ali com o verbal, é aquele que você fica fazendo, jogando com o psicológico da pessoa, fazendo chantagem, intimidação, ameaça. Então, entra dentro desse campo. Aqui as imagens aqui é só mostrando, tá, galera? Aqui físico, ó, sexual, os exemplos. Aqui a exclusão social, tá bom? Continuando. Impacto na vida da vítima. Então nós temos alguns impactos aí, por exemplo, as consequências emocionais. Creio que é uma das piores, ansiedade, depressão, a baixa estima. Por isso muito se trabalha nessa questão da inteligência emocional para os jovens, adolescentes, eles amadurecerem nesse sentido da inteligência interpessoal, a questão do autoconhecimento para aumentar a autoestima. Porém, o bullying acaba indo de encontro a tudo isso que se constrói dentro do projeto de vida, por exemplo. Porque você está ali no momento, projeto de vida, tentando entender, né, se autoconhecer, para você elevar a sua autoestima, e vem um colega e começa com aquelas palavras, começa a fazer a intimidação sistêmica, ou seja, acaba deixando você para baixo, tá bom? Então, nós temos que ter a consciência de que para nós desenvolvermos a inteligência emocional, precisamos também ter habilidade interpessoal, ou seja, saber lidar com o outro, empatia. Aí temos os efeitos psicológicos, estresse, medo, né? Esse medo acaba às vezes gerando algumas síndromes, por exemplo, a síndrome do pânico, traumas e etc. O impacto acadêmico que se percebe de pronto, ou seja, a diminuição do rendimento escolar, as notas se caem, o aluno começa a ter baixo rendimento, começa a ficar de recuperação, fazer prova final. Poxa, mas ele era tão bom aluno, mas ele está passando por uma situação emocional difícil, ou seja, ele está sofrendo práticas de bullying. E isso está impactando no rendimento desse aluno. Bom, então, são muitos os prejuízos que acarretam na vida do estudante. As dificuldades sociais, a pessoa acaba, isso principalmente ocorre nos relacionamentos, né? Ela leva traumas, ela tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, dificuldade em fazer amigos, por conta desse medo. O bullying gerou tanto distanciamento social dessa criança ou adolescente, que ela acabou ficando com trauma, com medo de desenvolver ou se envolver em novas relações, seja de amizade, seja amorosa ou etc.
E um dos riscos mais graves, e esse eu chamo muita atenção, galera, que está relacionado ao suicídio. Suicídio, que em aulas anteriores aí nós trabalhamos como objeto de conhecimento, e teve uma questão que nós trouxemos que falava do suicídio. O suicídio, galera, ele, dentre as causas de morte, né, ele é a primeira causa de morte entre os jovens. Né? Isso é muito impactante. Por quê? Porque a gente pensa em tantas formas de morrer, a violência, por exemplo, homicídio, que também se fala muito, né, com essa questão do aumento da violência, mas mesmo assim, o suicídio ainda ele é a morte que mais ocorre entre os adolescentes, essa faixa etária de vocês. Então, chama-se atenção para isso, porque uma das práticas que podem acarretar e gerar, né, essa prática do suicídio é a prática do bullying. A pessoa vai baixando a autoestima, vai pensando ali, não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, ela vai se distanciando da sociedade, vai ficando isolada, vai começando a pensar, né, pensar coisas ali, e de repente, quando a pessoa se suicida. Aí muitas das vezes a gente fica, nossa, nem parecia que essa pessoa era tão triste ou que tinha depressão, mas é um fator que chama atenção. Então o bullying também está associado ao suicídio. Como superar? Temos aí a imagem que diz, as diferenças nos enriquecem, respeito nos une. Ou seja, é o respeito às diferenças, galera. Ninguém é igual, tá bom? Um é baixo, outro é alto. Um é gordo, outro é magro. Né? Um tem a pele clara, outro é negro. Então, assim, não podemos fazer distinções por cor de pele, por peso, por qualquer que seja a característica. Né? Artigo 5º da Constituição diz, todos são iguais, perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então é esse artigo que nós devemos levar para a nossa vida. Saber que as pessoas são sim diferentes, tá bom? Mas que a diferença nos une, todos somos brasileiros, todos somos cidadãos, todos pertencemos a esse grande grupo, tá bom? Então não podemos fazer das diferenças aquilo que nos separa. Ao contrário, temos que nos unir. E quando é que sou irrespetuoso? Aí temos, né, algumas características de quando a pessoa ela é respeituosa, ela se dirige com respeito, ela respeita a opinião dos seus colegas, amigos, famílias e professores. Ah, professor, mas eu não concordo. Tudo bem, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas você tem que respeitar a diferença do outro, saber o tempo de fala, o tempo de escuta, todas essas questões. Utiliza a empatia. A empatia, ela é conceituada como a capacidade de você se colocar no campo lógico do outro. Muitas pessoas falam, se colocar no lugar do outro. Na verdade, não é bem trocar ou inverter os papéis, mas sim você se colocar num campo de referência lógico, ou seja, pensar como se ela fosse, como se estivesse na situação daquela outra pessoa. Isso é empatia, tá bom? Quando também aceita principalmente as diferenças, como havia dito anteriormente, tá bom? Relembrando que cada pessoa tem o direito de ser quem ela é. É a liberdade da expressão do pensamento, tá bom? Em resumo, nessa parte teórica aqui, tá bom? Falamos do acoso escolar, bullying, né, como é o termo mais utilizado aí. Bullying, trabalhamos a definição, o conceito, que é qualquer comportamento que seja, que tente, né, denegrir, humilhar um colega, uma pessoa, e que ela seja feita de forma reiterada e que ela seja feita de forma intencional, tá bom? Então, esse é o conceito de bullying. E aí falamos dos principais sinais preocupantes, são signos, são os pontos alarmantes ali, a questão da prática escolar, a reiteração. Falamos dos prejuízos sociais, os prejuízos escolares também, as consequências, né, falamos, e os tipos de bullying. Falamos o físico, o verbal, o social, tá bom? Com isso encerramos a nossa parte teórica.
Agora vamos consolidar, galera, essa parte teórica na nossa atividade. Eu trouxe aí alguns dados estatísticos aí para observarmos dentro do contexto da língua espanhola. Olha só o título da pesquisa. La percepción del bullying escolar em cifras, ou seja, em dados. E aí destaque para os colores rojos, em vermelhos aí. 3 de cada 10 espanhóis han tenido constância de bullying no centro educativo, ou seja, cada 3 de 10 alunos sofrem bullying na escola. Eu acredito que esse número no Brasil seja até maior, galera, que é um dado da Espanha, porém acho que no Brasil esse número é até maior, tá bom? Continuando. E aí fala quais são os principais tipos de bullying sofrido dentro do ambiente escolar. 62% é psicológico, ou seja, psicológico, é o verbal em segundo lugar ali, que é os insultos. Aí o social, que é aquele do distanciamento, você exclui aquela criança, aquele adolescente, principalmente nos casos que envolvem pessoas com deficiência. Isso é bem comum e bem visível também, perceber. Aí o físico e o cibernético, tá bom? Só voltando nesse cibernético aqui, galera, aproveitando aqui que eu falei que ia explicar, né, a questão do cyberbullying, acabei não falando disso aqui anteriormente, mas o cyberbullying, ele é uma forma de cometimento do bullying pelo uso da internet. Ah, professor, então não sei, não é a mesma coisa do bullying, é a mesma prática? É, mas por que se fala cyberbullying? Porque dentro da lei que foi criada, a lei do bullying e cyberbullying, ela tipifica o cyberbullying como um crime, de maior potencial ofensivo. Ah, professor, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o cyberbullying é da cadeia, galera. E o bullying? O bullying, a princípio, se ele não resultar uma lesão mais grave, ou seja, vamos supor que você cometeu um bullying, apelidou seu colega lá, porém aquilo ali, ele chorou e tudo mais, mas não gerou algo mais grave, mais impactante, ele não se mutilou, nem nada disso. Então você vai pagar, você vai indenizar, tá bom? Então o crime de bullying, ele remete à multa, à indenização, se ele não gerar algo mais grave. Agora vamos supor que o colega ali cometeu um bullying batendo no outro e gerou uma lesão corporal. Aí no caso ele vai responder tanto pelo bullying quanto pela lesão corporal, porque ele bateu, entendeu? Claro que isso eu estou falando no campo de vista penal, mas a vocês, adolescente ou criança, né, a parte do ato infracional, ou seja, é a analogia, é análogo a crime, porém não é crime pela questão da idade, mas é um ato infracional análogo a crime, galera, tá bom? E aí, explicando essa parte do cibernético aqui, que é o cyberbullying, tá bom? E aí o bullying, aí fala aqui a questão do confinamento, tá bom? O confinamento é ficar em casa. E em casa, ó, os pais falam, não, a maioria das crianças, elas vão bem em casa, tá bom? E aqui é a opinião dos pais, dentro do contexto da escola. Que, por exemplo, ficar muito em casa favorece a novo tipo de bullying, a escola favorece, esse contato com outros adolescentes favorece a prática de bullying? Geralmente sim, né? Porque você está num espaço com pessoas da mesma faixa etária, que geralmente têm objetivos em comum, mas têm suas divergências. E essas divergências, muitas das vezes, geram essas práticas delituosas, tá bom? E aí vamos à questão, galera. Vamos às questões para nós extrairmos desses dados as respostas. Qual dos seguintes fatores pode contribuir para o bullying escolar? Contribuir, ou seja, eu quero um fator que ele seja gerador, engajador. Falta de diálogo entre pais e filhos, falta de diálogo entre pais e filhos pode contribuir. Então, acho que essa aqui é a minha resposta correta, professor. A B, estereótipos e preconceito reforçados socialmente. Eita, professor, isso aqui também está certo, ó. Realmente, esses estereótipos, como já havia dito lá no começo da sociedade, onde aquilo ali era brincadeira, todas essas questões que foram reforçadas socialmente, também pode contribuir para o bullying escolar. Professor, então tem 2 respostas certas? Não, vamos analisar as outras. Indiferença da escola diante dos casos relatados. Muitas das vezes a escola ela se omite dessas questões, né? Falta projeto, falta políticas, falta ali mais questões mesmo de práticas pedagógicas incisivas nessa questão do combate ao bullying. Muitas das vezes ali o docente ele finge que não vê ou passa despercebido, tá bom? Isso não pode acontecer. Uso excessivo de redes sociais sem supervisão. O professor todo aí ajuda mesmo. Então as 4 são as respostas? Não, aí está dizendo todas as alternativas acima, né, galera?
Então, se todas as acima estão corretas, essa é a nossa resposta. Questão 2. O apoio adequado às vítimas de bullying depende dos seguintes elementos, exceto, ou seja, aquele que não é um elemento aí adequado às vítimas do bullying. Intervenção ativa dos educadores, com certeza é um elemento. Papel do educador também. A presença de políticas escolares contra a violência, com certeza, a escola tem que desenvolver projetos nesse campo. Abertura para diálogo entre colegas e familiares, com certeza. Gestão democrática prevê isso, tem que haver essa discussão. Intervenção de professores estimulando a violência. Nossa, os professores vão dar corda para os alunos brigar? Claro que não, né, galera? Letra E, disponibilidade de canais de denúncia, com certeza. Então, nossa resposta aqui, letra D, né? A letra E eu falei com certeza não, com certeza porque realmente tem que ter, tá bom? Esses canais de denúncia. Então, ela é também ali um meio de ajudar. Como o bullying pode afetar o desenvolvimento social e emocional das vítimas? Afetar. Destaque aqui. Aumenta a autoconfiança. O bullying aumenta a autoconfiança e diminui. Não, ela diminui, é o contrário aqui, né? Ela diminui a autoconfiança e aumenta a ansiedade. Então, isso aqui está errado. Pode gerar interação e facilidade de socialização? Não, galera. Ela gera dificuldade de socialização. Favorece o desenvolvimento de traumas psicológicos? Realmente, favorece. Então, segura aqui, vamos analisar as outras. Aumenta o desempenho acadêmico? Não, diminui, né? Estimula a aprendizagem? Não, desestimula. Então, a nossa resposta correta, letra C. Qual é um dos maiores desafios para combater o bullying nas escolas? Opa, desafio. A coragem da vítima de denunciar os agressores? Não, nesse caso aqui seria a forma de superar, né? É o correto, a pessoa tem que ter coragem mesmo para denunciar o agressor. A normalização de comportamento violento na sociedade. Realmente, essa normalização, achar que o comportamento é normal, dificulta combater bullying porque as pessoas acabam normatizando isso. Vamos segurar e analisar as outras. O preparo dos professores para lidar com o caso do bullying, não, esse aqui seria o ideal. Então, não pode ser a nossa alternativa. Eu quero aquela que é o desafio, e não o que é o ideal. A facilidade de algumas famílias em reconhecer o problema é o ideal. A criação de medidas escolares efetivas é o ideal. Então, realmente, aqui essa normalização é que acaba prejudicando aí o combate ao bullying. Estratégias que podem ajudar a prevenir bullying escolar. Não promover debates, pelo contrário, eu tenho que promover debates. Incentivar o desrespeito, não, tenho que incentivar o respeito. E a não empatia, pelo contrário, tem que ser a empatia. Extinguir canais de apoio, não, tenho que fomentar a criação de mais canais. Estabelecer medidas disciplinares justas com os agressores, correto. Tem que se coibir, tem que se criar estratégia para coibir isso. E promover competição de quem comete mais bullying, não, né, galera? Imagina, o troféu para quem cometer mais bullying. Resposta correta, letra C. Finalizamos aqui as nossas atividades, nosso objeto de conhecimento. Fique conosco, continue estudando e hasta luego!